Assim como tu pensas, tu és. As histórias que você conta pra você são as histórias que você vai viver. Eu prometo pra você que até o final desse podcast, essas duas frases vão fazer muito sentido na sua cabeça. Para que elas façam muito sentido na sua cabeça, eu quero te explicar hoje algo que talvez seja um pouco mais técnico. Eu sei que aqui o Mente Lapidada não é um curso, não é uma mentoria, é um bate-papo, é uma conversa realmente aqui sobre mentalidade, mas hoje eu preciso trazer a parte um pouco mais técnica para você entender o fundamento dessas duas frases. Então vamos lá. Não sei se você sabe, mas dos nossos 0, ou seja, a partir do momento que a gente nasce, até os nossos 7 anos, todo o nosso sistema de crenças, ele é formado. Helena, o que é uma crença? Crença é a nossa visão de mundo. É aquilo que a gente acredita, é a forma como a gente vê o mundo, é a nossa lente. É como a gente enxerga o certo e o errado, como a gente conduz a nossa vida. É o nosso sistema de crenças. E dos nossos 0 aos nossos 7 anos, é como se a gente fosse uma massinha de modelar. A partir daquilo que a gente ouviu, sentiu, do que os nossos pais falaram pra gente, ou não falaram, que a gente vivenciou dentro de casa, que a gente viu os nossos amiguinhos, a casa, os pais dos nossos amiguinhos, nosso ambiente social, a nossa escola, os nossos professores, nossos amiguinhos da escola. Tudo aquilo que a gente viu, sentiu, ouviu, vai formando e moldando o nosso padrão mental. A forma como a gente pensa, o nosso sistema de crença e o que a gente acredita. E por que muitas vezes você racionalmente pensa, nossa, eu quero tanto ganhar mais dinheiro, eu quero tanto prosperar financeiramente, eu quero tanto ser mais magra, eu quero tanto ser mais saudável, eu quero tanto poder estudar mais, desenvolver mais meu intelectual, e racionalmente você diz isso tudo pra você, eu quero conseguir vender mais, e passa ano, entra ano, sai ano, entra ano, e você não consegue. Mais um ano que você não conseguiu emagrecer, mais um ano que você não conseguiu ser constante na academia, mais um ano que você não conseguiu prosperar financeiramente. Porque, galera, as nossas ações, aquilo que a gente faz, como a gente se comporta realmente, não está pautado no nosso racional. Está no nosso irracional, no nosso inconsciente. Não está no nosso consciente. Consciente é a nossa razão, é o que a gente pensa. Está no nosso inconsciente. Imagina um iceberg. O topo desse iceberg que está acima do mar ali é o nosso racional. Que é só isso aqui, ó. E para baixo, que é tudo isso aqui. Para quem tá me ouvindo, né? No Spotify, eu tô aqui fazendo os sinais, tá? Então, eu tô mostrando esse iceberg. Então, tem o topo do iceberg, que é o nosso racional, e para baixo, aquele tantão que tá dentro da água, é o nosso inconsciente, é o nosso irracional. E olha que bosta, né? Todas as nossas ações, elas estão pautadas no nosso inconsciente. E olha que loucura. O nosso sistema de crenças, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente foi moldado a acreditar, nosso padrão de pensamento, tá no nosso inconsciente. E agora as coisas vão começar a fazer mais sentido pra você. Você pode até dizer que você quer emagrecer, que você quer ser mais sarado, que você quer prosperar financeiramente. Mas se você tem crenças limitantes, né? Se você tem crenças ali que foram instauradas na sua infância, por exemplo, vou dar um exemplo real, tá? Tem uma amiga minha que ela até ganha dinheiro. Ela sabe fazer dinheiro, né? Porque a gente não ganha dinheiro, a gente faz dinheiro. Até isso faz diferença, né? O que a gente fala. Ela sabe fazer dinheiro. Só que com a mesma velocidade que ela faz dinheiro, ela perde dinheiro. Ela empresta pra gente que nem tá precisando de dinheiro. Ela compra coisas que ela definitivamente não precisa. Ela tem um cartão de crédito, assim, abarrotado de coisas pra pagar. Então, ela faz dinheiro, o dinheiro quica. Minha mãe brinca disso também, né? Gente, meu salário não entra, ele quica na minha conta, porque ele entra e sai. Então, a mesma velocidade que ela faz dinheiro, ela perde o dinheiro. E ela não conseguia entender esse padrão. Quando ela começou a entender mais sobre essa questão da mentalidade, acessar esse subconsciente, a gente vai falar muito. Porque, cara, a vida que você tem é reflexo do seu subconsciente. A forma como você age hoje é reflexo do seu subconsciente. As travas que você tem, as dificuldades que você tem hoje, que você pode não enxergar por que você tem, a raiz está no seu subconsciente. A raiz está como você foi moldado do seu 0 aos seus 7 anos. A raiz está naquela criança.
Eu gosto muito de falar que quando você cura aquela criança que um dia você foi, você consequentemente cura a mulher que hoje você é. Então, voltando para o caso da minha amiga, ela começou a estudar mais, né? E existem várias técnicas que você consegue acessar, remodelar, consegue modelar, você consegue reprogramar esse subconsciente, como PNL, por exemplo, né? Programação neurolinguística. Enfim, existem várias técnicas, né? Que você consegue acessar esse subconsciente, hipnose, enfim. E ela conseguiu entender até através de hipnose. Que por que ela não conseguia juntar dinheiro, prosperar realmente, né? Porque a gente ser próspero não é sobre fazer dinheiro, mas é realmente sobre quanto você consegue reter, multiplicar esse dinheiro. E ela não conseguia. E ela foi entender. O que rolou? Na vida dela, ela não passou dificuldade financeira. Pelo contrário, o pai dela tinha dinheiro. Só que a realidade que ela viveu dentro de casa é que o pai dela tinha dinheiro. Porém, o pai dela traiu a mãe dela. Ou melhor, o pai dela não traiu a mãe dela, traiu a mulher dele, né? Enfim, a gente vai entender que até isso faz diferença de pensar. Mas traiu a mulher dele, enfim, que era a mãe dela. E tinha uma outra família também. E essa questão de dinheiro dentro da casa dela, quando ela era criança, ela achou, entendeu, encarou que a raiz de todo mal era o dinheiro. A raiz de todo mal e que dinheiro separava famílias. Que dinheiro gerou isso dentro da família dela. Que isso gerou a separação dos pais dela. E isso ficou marcado no inconsciente dela. Racionalmente, hoje, como adulta, né? Com mais de seus 30 e poucos anos, ela pode falar, não, cara, óbvio que não. Eu sei que dinheiro é bom. Eu sei, eu quero ter dinheiro, eu quero multiplicar dinheiro. Só que tá registrado, cravado no subconsciente dela que dinheiro é a raiz de todo mal. Se é a raiz de todo mal, gente, o seu subconsciente, ele sempre vai querer te manter naquela zona que ele conhece, na zona de conforto, naquele padrão que você conhece. Ele não vai criar um novo padrão. O padrão que ele conhece é dinheiro, é ruim. Então, o que ele vai fazer? Cara, isso é louco, mas inconscientemente, não é racional. Não é da razão. Inconscientemente, ela vai fazer tudo pra perder esse dinheiro, porque essa é a programação mental dela. Posso abrir aqui algo, até mesmo, nem tá no roteiro aqui, mas é até algo, até beber uma água aqui, pra contar algo meu. E se os meus pais ouvirem esse podcast ou assistirem no YouTube, eu honro demais a educação que eu tive de vocês fizeram o mais incrível que vocês poderiam fazer por mim. Mas, gente, até eu que estudo sobre isso, eu tenho certeza que as minhas filhas um dia podem ter que fazer terapia. Então faz parte, né? Os pais erram tentando acertar. Eu tinha esse mesmo padrão. Eu sei fazer dinheiro. Só que na mesma velocidade que eu fazia dinheiro, eu gastava esse dinheiro. É como se o dinheiro entrasse na minha conta e eu começava a ter palpitação. O que eu vou gastar agora? O que eu vou comprar? Aí vai, bolsa, carro, pá. E eu não investia tanto esse dinheiro. E eu não conseguia entender o porquê. Só que, quando a gente começa a ter mente lapidada, a gente começa a estudar e aplicar, a gente vai entendendo os nossos padrões. E isso me incomodava, eu não queria mais esse padrão. E aí, por técnicas que existem, né? Já dando spoiler aqui, depois teremos um ambiente para a técnica, realmente, para você desenvolver essa técnica, aprender essa técnica, tá? Mas o que eu consegui resgatar da minha infância? O meu pai, meus pais são dentistas, né? E meu pai, quando eu tinha ali acho que antes dos meus 7 anos, ou talvez um pouquinho depois, ele comprou um apartamento. A gente morava no apartamento, ele comprou um apartamento que era o dobro, o triplo do apartamento que a gente tinha. E eu lembro que mensalmente ele tinha que fazer um aporte financeiro muito alto para aquele apartamento. E isso gerava muito estresse pro meu pai. Meu pai trabalhava muito, eu não via meu pai praticamente. Meu pai eu via mal quando eu tava indo pra escola, e às vezes eu nem via à noite porque ele chegava mais tarde do que eu já tinha ido dormir, eu e minhas irmãs. Então o que ficou registrado na minha cabeça? Que dinheiro, ele afasta o meu pai de mim. O dinheiro, ele é muito suado, o dinheiro, ele tem muito esforço, a gente vai até falar sobre isso. A nossa relação com o dinheiro, nosso padrão mental pro dinheiro e como isso afeta a sua vida financeira. A gente vai ter um podcast só pra isso. E eu gravei isso no meu subconsciente. E a partir disso, da vida adulta, eu fui entendendo que, cara, como essa era a minha programação mental, como que eu ia guardar dinheiro?
Se eu via isso como negativo. Então, tive que fazer um trabalho com técnicas de reprogramação realmente para que eu conseguisse prosperar. E hoje eu tenho minha casa, né? Tenho bens, enfim, tenho investimento. Mas se eu não reprogramasse, eu sempre ia cair nessa cilada. Eu ia sempre arranjar formas e maneiras de perder dinheiro. Qual será sua programação mental hoje? O que você vivia na sua infância? Você já ouviu alguma amiga falar assim? Eu já passei por isso também. Alguma amiga falar pra você assim: amiga, eu tenho um dedo podre pra homem. Mas assim, eu só atraio traste. Eu era essa pessoa, gente. Eu só atraía traste na minha vida até conhecer meu marido. Só traste. E eu repetia. E lembra que eu falei pra você que tudo ia fazer sentido como um quebra-cabeça aqui nesse podcast? Que as histórias que você conta pra você são as histórias que você vai viver? Aquilo que você mais repete pra você, os padrões que você mais repete, são os padrões que mais serão repetidos. Se você não buscar essa reprogramação. A gente depois vai falar até mesmo de energia e como você atrai aquilo que você pensa, né? A gente vai ter um podcast pra isso também, mas lá na frente. Então, como isso tá programado no seu subconsciente, né? Como trazer, por exemplo, essa questão do só atrair traste, ter dedo podre, né? Como é essa minha programação mental do eu só atraio, eu não mereço alguém melhor. Cara, inevitavelmente, inconscientemente, você vai arranjar formas de atrair pessoas que não são legais, que não vão ser relacionamentos bacanas pra você, e ao mesmo tempo que pessoas que são bacanas pra você, você vai encontrar formas de arranjar brigas, de conseguir se separar dessa pessoa. Pra quê? Aí tá o pulo do gato. O seu cérebro, ele sempre vai buscar te manter na zona que ele conhece, que é o seu subconsciente, que é a sua programação. Como se fosse um chip ou um programa de computador. É o que foi imputado em você. Então, toda vez que você tenta sair disso, alerta vermelho, eu quero te trazer para esse lugar. Então, ele vai criar situações, circunstâncias, comportamentos, ações para que você retorne a esse lugar. Gente, olha que loucura. Tem gente que fala assim, nossa, eu quero emagrecer. E a pessoa racionalmente ela quer, porque ela sabe que, né, ela quer ser uma pessoa mais saudável e tudo mais, beleza. E ela começa a ir na academia e de repente ela começa a se sabotar, e eu não tenho tempo, essa semana não dá, essa semana choveu, e ela começa a se sabotar. Quando você se sabota, gente, quando você cria desculpas pra você mesmo, pode ter certeza que é o seu cérebro, o seu subconsciente tentando trazer pro padrão que ele conhece, que é a zona de conforto. E muitas vezes, sabe por que a pessoa faz isso? Porque dentro de casa, ninguém é saudável. Porque na base familiar dela, ninguém era saudável, ninguém ia pra academia, ninguém praticava esporte. E o ser humano, ele tem a necessidade de grupo, isso é primitivo, de pertencimento. E se eu emagreço, se eu sou uma pessoa mais saudável, eu vou deixar de pertencer ao meu clã, minha tribo. Eu vou deixar de pertencer à minha família. Você pode falar isso, nossa, Helena, que bullshit. Tipo, não faz o menor sentido o que você tá falando. Racionalmente você pode dizer. Mas se isso estiver programado, codificado, como chip no seu subconsciente, você vai se sabotar, você vai criar desculpas, você vai criar formas de voltar para aquele padrão que você conhece. A ótima notícia, gente, que eu quero trazer aqui para você, é que existe forma de eu reprogramar essa mente. Como eu disse para você, existem técnicas, formas, né? De você criar esse novo mindset, de você reprogramar essa mente. O nosso cérebro, ele tem algo chamado neuroplasticidade, que é como se eu criasse... Como não? Eu crio novas conexões neurais. E eu começo a pensar de uma nova forma. A gente pode fazer isso, muitas vezes, até existem várias formas, mas ou por forte impacto emocional ou por repetição. Forte impacto emocional é quando, por exemplo, eu vou num evento e aquele evento é tão impactante que eu consigo reprogramar. É como se fosse um reset. Eu reprogramo meu cérebro a partir daquele momento. Se eu for num evento que foi de alto impacto e você realmente começou a se portar de uma nova forma a partir dali, porque você deu um reset realmente, você criou uma nova conexão neural por impacto realmente. Às vezes acontece pro positivo e negativo. Às vezes são eventos não legais na nossa vida, né? Por exemplo, a pessoa cria um trauma com relação a alguma coisa e ela começa a se comportar de uma nova forma por causa de um trauma. Mas também tem positivos como eventos, por exemplo, que eu consigo, ou técnicas que eu consigo ter forte impacto emocional. Ou por repetição, a PNL, ela traz muito isso. Como frases. Eu consigo reprogramar o meu cérebro repetindo frases de crenças fortalecedoras. Então, pra gente fechar o podcast de hoje, eu quero te trazer uma prática aqui, simples. Se você tá com desafio em alguma área da sua vida,
Helena, eu tô com desafio em emagrecer. Eu tô com desafio em vender. Eu tô com desafio em vender meu trabalho. Eu tô com desafio em empreender. Eu tô com desafio no meu relacionamento. Eu tô com desafio com funcionários da minha empresa. Eu tô com desafio, seja o que for. Começa a analisar como era o padrão dentro da sua casa. Se é dinheiro, começa a analisar como os seus pais lidavam com dinheiro. O que era dito, o que você percebia, qual era o comportamento dos seus pais. Se o comportamento dos seus pais era dinheiro sujo, dinheiro é raiz de todo mal, pessoas ricas são gananciosas. Começa a perceber. Porque se esse era o padrão que você viveu, principalmente dos seus 0 aos seus 7 anos, é óbvio que a gente tem crenças que a gente desenvolve depois, mas essa é a nossa base, a estrutura, a nossa programação, ela vem dali. Olha a importância disso, você saber disso para os seus filhos. Quais crenças você está colocando neles, né? Mas começa a analisar qual era o padrão da sua casa. Eu sempre gosto de dizer que o primeiro passo para a mudança é o diagnóstico. É eu me situar, eu entender, eu conseguir analisar e olhar. Caramba, olha eu olhando para meu pai. Já é o primeiro passo. Começa a analisar como que era a sua infância. Depois a gente vai bater um papo, como eu disse, a gente vai ter também uma oportunidade de outro lugar para técnica, mas também isso vai ficar mais claro nos próximos podcasts e vários que a gente vai ter aqui do Mente Lapidada. Mas começa a analisar realmente como que era dentro da sua casa. E você ter a noção de que hoje, a mulher ou o homem que você é hoje é fruto da criança que um dia você foi e do que foi imputado na mentalidade dessa criança. Começa a analisar como que era dentro da sua casa e pode ter certeza que com esse simples, básico exercício, muitas fichas podem cair de comportamentos, ações e não resultados que você tem hoje. Te espero no próximo podcast.